como vocês talvez saibam, eu vou falar sobre o TechCrunch, né? Que é um evento que eu fui agora em setembro, lá em São Francisco. Então eu estou com o material do evento, uma espécie de programa, que vocês podem dar uma olhada, já que eu não vou conseguir de jeito nenhum cobrir tudo que tem aí. Aí tem algumas coisas que eu destaquei, que tem interesse para mim e para alguns de vocês, mas enfim, deem uma olhada nisso, depois eu posso talvez digitalizar e mandar para vocês. Tem muita coisa legal aí. Mas então vamos lá. O TechCrunch, para dar um pouco de visão para vocês, é um evento que acontece durante 5 dias. Os primeiros 2 dias são o Hackathon. Eu imagino que todo mundo sabe o que é Hackathon aqui. Né? Você pega uma API de qualquer coisa, de um Facebook da vida e faz uso de alguma coisa, de alguma forma daquela API. Então lá tinha de um monte de gente, várias empresas liberam a API lá e as pessoas, o público faz o hack dessas APIs. Tinha uma área lá onde tinha algumas startups, então tinha mais de 200 startups bem iniciais se apresentando lá. A minoria das startups, algumas startups selecionadas, elas participaram desse startup Battlefield, que concorreu a um prêmio de $50 mil. E para vocês terem ideia da importância desse evento, o Yammer, o Mint e o Dropbox saíram desse evento, de edições anteriores desse evento. Então é um evento bastante respeitado, ele tem várias versões durante o ano e a versão de São Francisco meio que concorre com a de Nova York, que acontece em abril. Então, de Nova York e de São Francisco são 2 lugares interessantes para saber o que está acontecendo lá. Só para vocês terem ideia de quem esteve lá, além de mim, Marisa Mayer esteve lá, a CEO do Yahoo, Mark Zuckerberg, o CEO do Salesforce, da GoPro, da Sequoia Capital e do Evernote. Então, assim, é um evento, de novo, absurdo. Tem mais de 2.000 pessoas e uma galera muito referência na área, né? Uma coisa que chamou a atenção foi o Brasil, a presença do Brasil lá. Então, dessas 200 startups que eu falei antes, nesse Startup Alley, tinha uma área dessa no primeiro dia que era só de startup brasileira. Então, isso é um negócio, pela primeira vez aconteceu isso. Esse é o 7º ano do TechCrunch Disrupt. Foi a primeira vez que teve uma área só para startups brasileiras. Então, quem é que tinha lá de brasileiro de destaque, não só nessa área das startups, mas em geral, tinha o pessoal do Startup Brasil, que é um programa do governo brasileiro para startup. Inclusive, um cara daqui, que era do Porto Digital, está agora no Startup Brasil, Vitor Andrade. Encontrei Vitor lá. O pessoal da Apex. A Apex é a agência brasileira de promoção de exportação. Então, eles estão com o escritório em São Francisco agora, focando principalmente em software, empresas de software. O negócio chamou minha atenção e alguma coisa que eu estava falando com o com o Alexandre e com o Eduardo, mas uma coisa que eu acho que tem a ver contigo, Diego, que a gente pode pensar, nas startups de Florianópolis. Recentemente teve o Startup Weekend, mas o Startup Weekend é só um evento, né? Mas tinha muita startup de Florianópolis, tipo mais de 10. Certamente era a região mais bem representada em termos de número. Então, acho que a gente podia pensar em fazer uma... Já até joguei o verde lá, pessoal, que a gente devia marcar uma ida e, enfim, conhecer as empresas lá. Essa Bay Brasil é uma organização criada por uma brasileira lá na Bay Area, né, na região de São Francisco, que faz exatamente essa conexão entre brasileiros e empresas nessa região. Então, pessoal interessante que eu estou seguindo eles agora na newsletter, tem um conteúdo interessante. Só quebrando um pouquinho para depois voltar, momento propaganda. Quem for, puder, tiver interesse, coisa parecida, agora final de novembro a gente vai participar. A gente é ótimo, o Alexandre está encabeçando, mas de alguma forma a gente está participando do Startup Weekend Sorocaba, que vai acontecer no PTS. Até alguma coisa que a gente podia pensar, Roberto, pode ter alguma aproximação. Vai acontecer no local onde o César fica, né?
Tá, então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção e aí vocês podem me interromper e eu falo mais sobre uma coisa ou outra, mas coisas que chamaram muita atenção. Educação, saúde e Big Data. Então, tudo isso misturado, tinha um monte de startup falando sobre isso lá. Então, como é que você consegue melhorar as métricas de educação, né? Principalmente educação, eu diria, quer dizer, eu ia dizer educação mais inicial, mas não é necessariamente verdade, porque tinha muita gente de educação superior lá, tipo Coursera e esse pessoal. Então, como você, através de análise de Big Data, você consegue melhorar cursos ou técnicas de educação de qualquer forma, né? de qualquer tipo. E saúde também. Então, um cara, inclusive, um palestrante lá, ele chamou a atenção para uma coisa que eu achei interessante, ele dizendo que a qualidade, melhor, dos diagnósticos que a gente faz na área de saúde, ele disse um número, mas o número não necessariamente é confiável, mas segundo ele seria 80% melhor se a gente usasse Big Data em saúde. Então, os diagnósticos que os médicos da gente dão seriam muito melhores se esses caras tivessem análise de histórico de dados, né, de muito mais longo prazo do que simplesmente o último exame de sangue que você fez. Então, isso eu achei um negócio interessante, né? Tem muita gente, de fato, falando sobre isso, muito investidor interessado nessa área e muitas startups do outro lado oferecendo alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa que me chamou a atenção foram as apresentações. Então, assim, eu não vi nenhuma apresentação ruim em termos de estética. Uma coisa que me chamou... Não tinha nada como isso, sabe? Não tinha nada tão ruim quanto isso que eu estou apresentando para vocês. Então, assim, impressionante como a apresentação dos caras é bem feita. Assim, os caras são muito bem treinados, é verdade, o cara que está falando. O que não necessariamente é interessante de se ver, porque às vezes fica um negócio meio forçado. Mas a estética das apresentações era impressionante e muito focado no problema das pessoas, certo? E na oportunidade de negócio. Ninguém falava em, eu estou usando tecnologia X, Y, Z. As pessoas diziam quem eu quero afetar, como e qual é a oportunidade de negócio ali. E a tecnologia é um aspecto secundário. Muitas empresas, uma coisa que também me chamou a atenção, já tinham recebido muitos investimentos. Então, tinha empresa lá, startup, que já tinha recebido 3 milhões de dólares de investimentos, dois e vários. Então, tinha muita empresa investida já. Outra coisa que me chamou a atenção foram empresas de hardware e software. Então, talvez tivesse mais de software, porque é talvez natural, mas tinha muita empresa de hardware, das mais diversas áreas. Tem, inclusive, uma empresa lá que eles fizeram uma máquina de coquetel. Então você fazia uma espécie de um check-in na máquina e a máquina fazia o coquetel para você automaticamente. Então não precisava de um barman, alguma coisa desse tipo. O que não necessariamente a galera gostou, mas até coisas desse tipo existiam lá. Sim, aí falando em Big Data, eles fazem muito essa coisa de desafio, né? Então a SAP tinha esse desafio de uso de Big Data para uma causa social. Então, o cara que fizesse qualquer tipo de sugestão ou de proposta a partir de Big Data poderia concorrer a esses 10 mil. Outra coisa que chamou a atenção, Nilo, agora é a hora que você presta atenção, foi esse concurso da Chevrolet de carro conectado. Então, justamente aquilo que a gente sempre conversa com o Fiat e tal. Então, eles fizeram um concurso de as melhores aplicações voltadas para o carro conectado. E eles davam, eu acho que era 25 mil dólares. Não diz aí, mas... Não sei, na verdade. Aquele eu acho que não, porque já existia. Eu tirei daí do papelzinho, mas acho que aquele não entrou nessa competição, não. Desculpa, dava, eu acho que era 25 mil. Eu não sei porque eles não colocaram ali, mas eu lembro de ter visto os caras dando um cheque de 25 mil. O que não necessariamente é muito dinheiro, né? Mas, porque eu tenho certeza que esses caras estão vendo muito mais do que esses 25 mil ali, né? Sim, aí outra coisa que me chamou a atenção, não só no evento, mas em São Francisco como um todo,
que é uma espécie de laboratório, né, de startups. Tinha o prefeito de São Francisco palestrou no evento, e aí ele falava da quantidade de empresas de tecnologia que tem lá, uma quantidade absurda. 48% das empresas instaladas em São Francisco são de TI. Então, daí você tira o tamanho do mercado que eles recebem lá. Então, uma das coisas que está muito grande lá nos Estados Unidos, em especial em São Francisco, é o Uber. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse Uber é basicamente um serviço que você aluga um carro. Lá nos Estados Unidos tem uma frota de carros específicos, que são uns Lincolns pretos. Um carro meio, como chama? Estiloso, sei lá, chique. E esses Lincolns, eles são táxis normais, mas são mais caros, né? São uma espécie de táxi executivo. Então, o que eles perceberam foi que essas frotas, elas não estão o tempo todo ocupadas, o que pode meio óbvio, né? Então, o que esse Uber faz é justamente você alugar um táxi desse executivo quando ele não está disponível. Então, em vez de você contratar o serviço normal, que é muito mais caro, você usa esse Uber aí. E aí uma coisa que me chamou a atenção no site deles é justamente essa frase, sabe? Moving people. Então, de novo, os caras não estão falando da tecnologia, não estão falando que é um aplicativo, aquele negócio que a gente discutia lá na aula, que todo mundo quer fazer um aplicativo. Então, na verdade, a ideia é ajudar as pessoas a se moverem. Talvez um aplicativo seja uma ideia interessante, né? Mas não necessariamente a única forma de ajudar as pessoas a se moverem. Uma outra empresa que está crescendo muito lá é essa chamada Lyft, que é o seguinte: você pega um carro, você que tem um carro qualquer, você pode disponibilizar o seu carro para uma volta. Então, assim, se Nilo tem qual é o nome do carro? O Montana lá, então, mas é um carro. Ainda é um carro, ainda entra na categoria carro. Então, eu poderia chegar assim e dizer, putz, eu estou lá em São Paulo, digamos que você queira disponibilizar teu carro nesse serviço, qual a ideia dele? Eu posso simplesmente parar na rua, e já eu vou explicar como é que as pessoas sabem que o carro está participando dessa história. As pessoas podem te parar na rua e dizer assim, putz, eu quero ir, digamos, tu está lá em Moema, né, no bairro de São Paulo X, e eu quero ir para Vila Olímpia. Então a gente eu negocio com você quanto você vai me cobrar para ir de lá de Moema para Vila Olímpia. Então, os caras estão basicamente transformando qualquer carro comum num táxi ou num meio de locomoção. E eles ainda usam essa história que é o carro de um amigo seu. Então a relação que você tem com o cara não é uma relação que eu tenho com o taxista, certo? É uma relação com um amigo mesmo. E a coisa é tão informal e eles levam isso tão a sério que a forma para você identificar é através desse bigode rosa. Então essa é a forma como eles identificam os carros. Então esse carro você pode, ou por aplicativo ou no meio da rua, você pode parar ele e dizer, olha, eu estou indo para não sei onde, e você negocia com o cara o valor disso, o preço, o cara vai cobrar. Então, outra startup interessante é essa por sinal eu soube que é de um brasileiro. Então, Spin Lister é compartilhamento de novo, só que de bicicleta, certo? Então, você diz onde você quer achar uma bicicleta e ele vai achar, se tem alguma por perto de onde você quer. Então, ao mesmo tempo, as pessoas do outro lado têm que dizer, né? Minha bicicleta está no Recife Antigo, por exemplo, e eu quero disponibilizá-la para aluguel. Outra coisa que me chamou a atenção, de novo, é esse aspecto das pessoas, né? Então, aí fala, alugue uma bicicleta, um esqui ou um snowboard de alguém como você. Então, os caras... E ainda lá embaixo ainda coloca, né, de pessoas awesome. Então, os caras trabalham muito com essa história de pessoas, certo? Das pessoas que vão usar o negócio, mais do que modelo de negócios ou a própria tecnologia. Sim, aí esses dois caras aqui, o Uber e o Lyft, eles estavam já rolando, não estavam no evento necessariamente, mas esse Spinless estava no evento, apresentando lá. Mas os que eu vou falar agora, todos eles estavam no evento se apresentando e participando daquela premiação que eu falei de $50 mil, da melhor startup do TechCrunch. Por sinal, uma coisa que acontece aí é que o vencedor não necessariamente
é o que faz mais sucesso depois. Então, por exemplo, o Dropbox não ganhou no ano dele. O que acontece muitas vezes é o cara é terceiro no TechCrunch, mas primeiro na Rússia, aí pronto, o investidor vai ver o da Rússia, não necessariamente o TechCrunch. Então, esse é um que Nilo vive chamando a atenção, que eu gostei muito dessa história. Então, basicamente, esse é o hardware do produto que tem um software atrelado a ele. Então, esse hardware, ele captura todos esses aspectos aqui do solo, certo? Então, nutrientes, pH, temperatura, a mistura e dados da luz. E ele envia tudo isso por Wi-Fi para um negócio na nuvem. Então, basicamente, você consegue, num caso como esse, ter informações sobre essa região aí através de um aplicativo. Você pode fazer, inclusive, já hacks desse negócio e uma plantação como essa pode, por exemplo, o cara mostrou isso acontecendo, pode lhe mandar tweet. Então, você pode saber, por exemplo, quando essa região está seca, por exemplo, ou quando o pH está alto, por um tweet, desculpa. Então, o cara estava, e eu achei muito interessante isso, porque isso é meio que, nos Estados Unidos isso tem mais apelo do que aqui talvez, é você ter uma espécie de um Tamagotchi que é uma planta. Então, assim, muito massa esse negócio. E os caras falando lá, explicando como a solução de hardware é um negócio complexo. Outra coisa interessante, sim, uma coisa que eu estava pensando quando estava fazendo essa apresentação, é que talvez melhores do que as soluções são os problemas que elas atacam. Então, eu acho que para a gente daqui do César, o mais interessante não é dizer, então vamos chegar aqui e vamos fazer isso, certo? Mas eu acho que tem uma forma de ver o mundo do agronegócios aí que a gente poderia olhar também e pensar como a gente pode contribuir, certo? Então, pelo menos a forma como eu vejo isso é que nesse mundo a gente pode contribuir de forma que talvez a gente não tivesse pensado antes. Então, vamos lá. Esse outro B-Bound é interessante. Então, o problema que esse negócio tenta atacar é como está conectado à internet quando você tem pouca rede, certo? Ou com uma rede ruim de qualidade, que eu imagino que vocês passam por isso. Então, eu conversei com esses caras, tecnicamente eu não sei explicar muito a respeito, mas eles usam, em vez de usar internet normal, eles usam troca de informação por SMS. Então, você pode, por exemplo, ler seu e-mail por SMS. Então, enfim, tem o custo de SMS e coisa e tal, mas é uma forma interessante para lidar com um problema que eu acho que a gente passa com frequência, certo? Outro interessante, que eu achei esse também muito legal, é esse PPL Connect. Ele basicamente virtualiza seu smartphone, certo? Então você pode acessar seu smartphone pela web. Então você pode, se você esqueceu o seu smartphone aqui, mas eu achei interessante, você pode fazer ligações, né? Ele disse que você pode basicamente usar tudo, o WhatsApp e tudo mais, do que está rodando do seu celular remoto, através desse web. Esse foi um dos que estava na final também, porque todos esses que estou mostrando, eles estavam entre os 25 competidores. Esse foi um do que estava entre os 5 finalistas. Esse e o do solo também. Então, basicamente, essa é uma tecnologia que carrega celular, o exemplo que ele dava era do celular, de forma wireless. Então, você não precisaria conectar o celular, um cabo, a nada. Esse é o transmissor de energia, e aí ele explicava lá o raio de ação da tecnologia, mas você conseguia conectar seu celular, sei lá, essa pecinha ficava aqui, você consegue, a uma distância, eu acho que ele falou de 5 metros, coisa parecida, conectar, carregar o celular. Isso. Sim, exatamente. Ele basicamente apertava o negócio. Tinha que, é verdade, ele precisa ter uma espécie de habilitação, né? Que eu não lembro agora como é que ele fazia. Pois é, mas não tinha nada de hardware. Mas o importante é que não precisa mexer no... Sim, mas do ponto de vista do fabricante, o fabricante não precisa fazer nada.
Mas então esse negócio chamou muita atenção. E enfim, o cara foi explicando que do ponto de vista do usuário não tem nenhum dano maior, né, por conta dessa energia estar circulando. Esse foi um bem legal. Eu acho que esse foi o segundo lugar na competição. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês aqui. O povo de UX deveria gostar disso. Hi, my name is Randy Markson, and I'm the original inventor and co-founder of Swipe, the leading text input system for Android smartphones. And we've come up with something even more amazing for typing on tablets called Drift. It's the fastest, most natural way for touch typing on screens. Drift is incredibly easy to use. To begin, the user simply rests all 8 fingers on the screen, and the home row keys actually form around your fingers. And then you can just begin to type normally and naturally. It's the world's first totally personalized keyboard because it actually fits your fingers. The user in this video is typing at over 80 words per minute on screen. So here's the thing about typing. When we all learn how to type, you learn to put your fingers on the little nubs on the J and the F keys, then you get your fingers centered on the home row, and then you can start typing without looking. You can do that because it's a physical keyboard and you can actually feel the keys. But on a tablet, how can you do that? You can't feel those J and F keys. If I try to rest my fingers on the stock keyboard that comes with the tablet, everywhere I rest, it's typing. Not good. The way we get around this problem in Drift is we actually use the accelerometer Tá, eu acho que dá para. to detect the vibration when the user taps. Sim, entenderam o que é? Então, esses caras é a mesma galera que fez o Swipe, esse negócio que, pelo menos, da Samsung tem. Essa é outra empresa que já tem milhões de investimento. E, basicamente, é essa história. O teclado ele se modifica de acordo com a forma como você vai usar. Você vai usando, vai digitando, né? Então, o formato é personalizado. E o tamanho das letras também. Então, tem letras que você, digamos, usa mais, né? E a variação do toque é maior, aí as teclas são maiores também. Ou seja, teclas que você usa menos são menos destacadas, né? Também fez um sucesso absurdo lá. Esse é um que talvez Caio queira, Diego, que é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês o vídeo. VideoGames and Ubisoft and LucasArts. We got together to imagine play beyond mobile, beyond what's common these days. And today we're introducing Tangible Play. It's a new kind of play experience too. Imagine board games meet video games. And the best way to explain this is to show you guys our first product, Games to Canopies. What you see here is a simple game system built on top of iPad. I'm going to show you a game here. It's a word-guessing game where iPad shows an image giving a context to the word to guess, and both of us will compete to guess the word. Let's play. Whatever this word is, maybe it's water. So what I'm going to do is I'll put letter A just in front of iPad. It's your right. Okay, that's not A. That's not water. So let me put another letter. It's I. Okay, that looks like a stick, so we will complete now. Okay, well, you will get one. The next one is going to be slightly less than this one. Let's do the next one. So here is yellow. Means we put an R here. So the third letter is L. So I look to revise this thing. Left. I think. Got it? Be faster than 0. 12. What you just saw. Eles têm um outro vídeo que mostra você fazendo um quebra-cabeça com as peças. Então, é interessante juntar uma coisa com a outra, né?
metric. Então o nome desse negócio é Tangible Play. Tá, então esse foi o TechCrunch, certo? Tem um monte de outras coisas, então esse coisa que já deve estar por ali, estava na tua mão, foi? Circule, jovem, circule. Aí tem um monte de outras coisas, separado por temas e tal, então talvez vocês queiram dar uma olhada naquilo. Obrigado.